Olá, bem-vindos. Eu sou Socorro Melo. Esse aqui é o canal TCC Bem Feito e hoje eu quero falar com vocês, professores e também orientandos, sobre um assunto, um tema pouco explorado entre nós professores orientadores. Exatamente isso. Hoje eu quero falar sobre os pilares da orientação, mas principalmente sobre os desafios que esses pilares de orientação apresentam para a gente, como professor orientador, nesse processo tão desafiador e tão cheio de percalço que é a orientação. Então assista esse vídeo até o final, porque certamente terá conteúdos pertinentes para o seu processo de formação, ok? Então, devemos lembrar que o processo de orientação de TCC, ele não é um processo unilateral. Muitos enganam-se, muitos pensam que o processo de orientação ele é fácil para o professor orientador e que esse processo ele torna-se extremamente penoso para o orientando, mas na verdade não é assim que as coisas ocorrem. O processo de orientação, como eu estou apresentando a vocês, ele não ocorre de modo unilateral. Pelo contrário, o processo de orientação ele deve ser muito bem estruturado para que essa orientação ela ocorra de modo significativo, para que esse processo de fato ele seja fluido, que tanto o professor orientador quanto o orientando eles consigam de fato produzir e desenvolver um conhecimento com qualidade. No entanto, para que esse processo de orientação ele ocorra dessa maneira, de modo significativo e com uma relevante produtividade, então esse processo ele deve ser estruturado em 3 pilares, que é justamente o pilar número 1, que é quando a gente faz referência ao tempo, exatamente, ou seja, professor orientador de TCC, quanto orientando, tem que alinhar os seus tempos, tem que alinhar a sua disponibilidade de tempo para a pesquisa, para a produção, para a reflexão e, no caso do professor orientador, para as correções. É isso mesmo, ou seja, você deve organizar como é que esse processo ele vai ocorrer mediante a orientação desse professor orientador de acordo com os tempos livres que vocês têm. Ou seja, como é a carga horária, qual é a carga horária disponível para você, professor orientador, poder desenvolver o processo de orientação com os seus orientandos, reforçando que esse tempo de orientação ele deve ser distribuído entre a quantidade de orientandos que você tem, porque vale reforçar o fato de que professor orientador de TCC, seja em instituições públicas ou privadas, ele tem vários orientandos, por isso esse tempo ele é prioridade, por isso esse tempo ele deve ser muito bem alinhado e muito bem estabelecido entre o seu professor orientador e o seu orientando, justamente para que não haja uma perca de tempo. Exatamente isso. Então, o primeiro pilar para esse processo ser fluido é justamente o tempo, ok? E o segundo pilar nesse processo de orientação, que aqui nós verificamos no TCC Bem Feito, é justamente o conhecimento em relação ao processo de orientação. O pilar do conhecimento, porque muitos estão devido ao processo de formação que já se encontra, que é justamente devido já às formações, às experiências que possui, às vezes ele esquece, o professor orientador esquece que o seu orientando ainda está num processo de construção inicial. E aí ele às vezes cita determinado autor, menciona determinado livro, determinado material que aquele orientando ainda não teve acesso. E aí isso termina que prejudica o processo de orientação, porque o orientando ele fica com receio de dizer para o orientador que não fez, que não sabe, que desconhece, porque afinal de contas julga-se que aquele orientando já é para ter um nível um pouco mais avançado mediante aquela temática de pesquisa. No entanto, a gente deve reforçar que o processo de orientação é justamente para isso, para esclarecer determinados pontos que ainda não
não estão tão claros, ainda não estão tão perceptíveis para o orientando. Então é justamente nesse momento que a gente percebe que o conhecimento do orientador pode dificultar o processo de construção dessa pesquisa, desenvolvimento dessa pesquisa, ok? E aí é justamente nessa perspectiva que a gente aponta o terceiro pilar de desafio, o terceiro pilar de estruturação do processo de orientação, que é justamente a organização do trabalho. É isso mesmo, ou seja, a organização, a forma como o seu orientando ele vai produzir os resultados da pesquisa que vocês estão propondo, então depende muito do orientador. O que a gente percebe, nós aqui no TCC Bem Feito, isso é muito recorrente aqui entre os nossos orientandos. Os orientandos chegam para a gente aqui no TCC Bem Feito já nos 45 minutos do segundo tempo, de modo muito desorganizado, o trabalho como um todo. Às vezes eles estão já na fase de defesa, faltando uma semana, 2 semanas para apresentar o TCC, e eles sequer conseguiram organizar, estruturar os seus objetivos claramente. E aí a gente percebe que essa organização, ela dificulta muito o processo de orientação, justamente porque o orientador deixa correr solto. E aí, quando você deixa correr solto o processo de orientação, nem todos conseguem produzir. Por isso é importante que você, no primeiro encontro de orientação, você já estabeleça quais são as regras que devem ser seguidas, quais são os momentos, as etapas que devem ser distribuídas e devem ser executadas. Porque muitas vezes o que a gente percebe é que nesse processo de organização do trabalho, o orientador deixa muito a desejar. Então, eu reforço, professores orientadores, orientandos e pretensos a professores orientadores, se atentem a esses pilares, ao tempo, ao conhecimento e à organização do trabalho de vocês, porque isso influencia diretamente no processo de produção dos seus orientandos, ok? Então, gente, essa foi a discussão de hoje. Eu peço que se esse vídeo contribuiu para a sua vida de algum modo, ou se pode contribuir para a vida de outras pessoas que vocês conheçam, então que vocês possam compartilhar também para que o conhecimento, a informação, principalmente sobre TCC, ela possa ser disseminada cada vez mais para as pessoas que precisam. Então, vamos ampliar nossa sala de aula virtual, ok? Quem quiser me acompanhar nas redes sociais para aprofundar um pouco mais esse diálogo, então me acompanha lá no @profsocorromelo, então no @TCC Bem Feito, que esses são canais de comunicação direto comigo, ok?